vendas é um processo. Então eu sempre falo isso para os meus clientes. Vendas é um processo. E eu dividiria esse processo em algumas etapas. Eu dividiria isso em estratégia. Então vendas é estratégia. Você tem que saber como atrair o seu cliente certo. Você tem que gerar demanda, ou seja, encontrar formas de atrair esse cliente certo. Depois você tem que converter esse cliente através das técnicas de venda, de um processo, né, comercial, e por último, reter esse cliente com você. Legal. Para que ele continue comprando, porque é muito mais fácil vender para alguém que já comprou de você do que às vezes vender para uma nova pessoa. Então, se você estruturar esse pilar dentro do teu negócio, você vai conseguir ter um processo bem alinhado. Então, esse é um pilar de um processo comercial. Olá, empresários, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Pode Contar Silveira com conteúdo que todo mundo ama. Vamos falar de vendas, vamos falar de performance e nada mais, nada menos, hoje o nosso convidado entende muito disso, é mentor na área de vendas, é um cara de alta performance na veia. Thiago Augusto, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. E bora bater um papo aqui sobre isso? Com certeza. E essas duas coisas estão muito ligadas, né? Alta performance, vendas, e a gente vai falar muito sobre isso nesse Pode Contar, que vai ser um podcast incrível. Isso aí. Cara, vamos começar situa o pessoal aí, conta quem é o Thiago Augusto, né? Um pouquinho da sua carreira aí, para já se situarem no que e na riqueza do que você pode trazer pra gente aí nesse episódio. Legal. Bom, Thiago Augusto primeiro é vendedor. Vendedor, eu me vejo como um vendedor. E é a profissão da minha vida, assim. A primeira característica que eu gosto de falar é que o Thiago é um vendedor. Que legal. E eu vou contar um pouquinho como isso, né, surgiu, porque não é a minha formação, eu sou engenheiro mecânico. Olha! Não tem nada a ver com a área de vendas, sim, mas vendas me encontrou. Então o Thiago Augusto é vendedor, é noivo da Poliana, legal, que já tem 2 filhos com ela, que então é pai também, da Clara e do Davi. Show. Eles são a minha base, a minha estrutura, então acredito muito na família. Tenho uma família linda, maravilhosa. Acho que cheguei aos 30, sim, e tenho a maior riqueza que um homem pode ter. Uma esposa e 2 filhos, uma família. Então o Thiago é pai, Thiago é vendedor e Thiago também é apaixonado por performance. Então o Thiago é triatleta em formação. É isso aí, cara. É isso aí. Esse cara é muito dedicado, é muito disciplinado, cara. Eu acho que não tem outra saída para também o cara chegar num nível de triatleta, né? Exatamente. Eu estou iniciando no triatlon e sim, isso é um dos motivos para eu estar um pouco diferente aqui, porque vocês vão ver o Thiago mentor, que é a minha profissão. Também Thiago é mentor, mas também Thiago é triatleta. Então, informação, e vocês vão ver que há uma relação entre as duas coisas. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, o Thiago também é um triatleta que gosta de se desafiar, que entende que a alta performance ligada ao esporte traz benefícios não só para a vida pessoal, mas profissional também. Então, eu gosto muito de pensar como um atleta para que eu consiga vender como um campeão. Esse é um jargão que eu tenho. Legal. É uma filosofia, a gente vai falar sobre isso também. Então, bacana. Um resumo, Thiago, é isso. Legal, cara. Filho de Deus, vendedor, é pai, é marido, mentor e triatleta em formação. Cara, e todas essas características que você juntou numa mão só aí, eu acho que ela é muito característico de pessoas de sucesso, né, cara? Se você olhar aí quem a gente modela, ou quem a gente segue, perfeito, ou quem a gente tem uma certa admiração, sim, né? Não idolatrando ninguém, sim, né? Sim. A não ser Deus, sim, né? Sim, claro. Mas que realmente tem essas características que tem muito a ver com isso, né, cara? Um centro familiar, um centro espiritual, um sonho muito grande, muito né? Grande. Assim, eu acho que uma característica que eu vi muito em você nessa sua breve apresentação é disciplina e sonhador, né? Eu acho que talvez as duas coisas para vendedor é muito importante. Tem que ser ambicioso e disciplinado, com certeza. Legal, cara. Vamos trazer um pouquinho de conceito de vendas, cara? Porque muitas vezes o pessoal eu vendo porque vendo, né? Assim, sim, nasci vendendo, meu avô já vendia, sim, né? Manuel da padaria lá era o vô, depois tem o Manuel pai, depois tem o Manuel filho, sempre vende pão. Ou tem vergonha de vender.
Exatamente. Ou vender, às vezes, é uma profissão banalizada, porque quem vende engana, ou quem vende quer trapacear o outro, mas eu tenho orgulho de ser vendedor e de falar que primeiro eu sou vendedor, porque vender transforma a nossa vida de outras pessoas, então vamos trazer conceitos aí para a gente ensinar esse pessoal que está nos assistindo a como vender melhor, porque vendas é um meio de transformação. Legal, legal. Fala um pouquinho desse conceito então pra gente aí. Quando você tem que dar uma estrutura para alguém que está totalmente perdido aí. Legal. Né? É legal que a gente tem um público aqui que são empresários. Sim. Empresários de médio, pequeno porte. Né? Os EPPs aí, quem emprega de verdade carrega esse país nas costas, né? Sim. Então, acho que quanto mais a gente tiver experiência e troca sobre vendas, vai estar ajudando esse público aí a aumentar o faturamento, a crescer e dessa forma aí transbordar prosperidade para todo mundo que está em volta, né? Eu acho que vendas é isso também. Sim, com certeza, vou falar sobre isso. Beleza. Eu sou mentor no Grupo Acelerador, então tenho vários clientes ali na área comercial. O meu foco é comercial e marketing e vendas. Legal. E eu sempre falo para os clientes que vendas nada mais é do que um processo. Muitas vezes acho que empresários acham que vendas é dom, porque ele começou o negócio assim. Então ele começou pequeno, ele era o dono e ele vendeu às vezes por um amigo, por um parente, foi crescendo aos poucos. Sim. E ia vendendo às vezes pelo feeling, mas não é o dom de vender. O dono sempre tem um dom de vender porque ele acredita no negócio. Legal. Acredita na transformação que ele gera e no produto que ele entrega, talvez, o serviço. Mas vendas é um processo. Então eu sempre falo isso para os meus clientes. Vendas é um processo. E eu dividiria esse processo em algumas etapas. Eu dividiria isso em estratégia. Então vendas é estratégia. Você tem que saber como atrair o seu cliente certo. Você tem que gerar demanda, ou seja, encontrar formas de atrair esse cliente certo. Depois você tem que converter esse cliente através das técnicas de venda, de um processo, né, comercial, e por último, reter esse cliente com você. Legal. Para que ele continue comprando, porque é muito mais fácil vender para alguém que já comprou de você do que às vezes vender para uma nova pessoa. Então, se você estruturar esse pilar dentro do teu negócio, você vai conseguir ter um processo bem alinhado. Então, esse é um pilar de um processo comercial. Legal. E por que é um processo, né, Silveira? Porque não é dom. Então, não adianta você achar que você vai chegar num cliente, vai falar com ele ou vai na lábia ali converter aquele cliente e ele vai permanecer com você, que isso não vai acontecer sempre. Sim. Talvez uma ou outra vez aconteça. Mas o que faz um processo cada vez mais se desenvolver é a consistência da execução dele. Legal. Então não é pelo feeling. Sim. Eu vejo muito isso, porque eu acho que a maioria dos empresários, eles têm na verdade, o sonho é de ter uma recorrência, né? O sonho é vender sempre para aquele mesmo cara, né? Porque aí o processo parece que começa a ficar menos doloroso, né? Perfeito. Mas não passando por essas etapas, fica difícil ele estruturar. E você percebe mesmo no seu dia a dia, assim, como mentor, uma frase que eu ouço bastante aqui no escritório: pô, mas se não for eu para vender... Né? Porque tem aquela questão do dono apaixonado pelo produto, conhece o impacto que ele gera, então ele acredita no que ele está vendendo. Então aquela questão que você falou de enganar também é muito disso. Não, cara, eu enganaria se eu não acreditasse no produto que eu vendo. Exato. Mas você ouve muito isso? Sim, ouço. E porque como o empresário ele começou vendendo, porque no início era ele... É uma área assim da empresa que ele às vezes tem dificuldade de delegar. Sim. Porque vendas é o coração de toda empresa. Sim. É o que bombeia sangue para tudo. Se o coração parar, a empresa morre. Se a empresa não vender, não existe nada. Tudo começa com a venda. Sim. Então, o empresário, ele acaba que tem um apego a esse processo. Parece que é o último que ele quer soltar, né? Isso, o último que ele quer soltar. Mas a partir do momento que ele consegue soltar a operação de vendas, às vezes com um gestor comercial ou com um processo bem definido que está na cabeça dele, mas que ele pode transformar isso em passos ali, como eu disse no início, para que outras pessoas executem, ele consegue ser mais estratégico. E aí a empresa cresce. Pois é, cara. Vou te fazer uma pergunta. Você está na operação de vendas hoje? Não, cara, olha pra você, eu tô há 25 anos aqui dentro do escritório. O escritório tem 48 anos. Cara, eu soltei agora em fevereiro. É dolorido, viu? É dolorido. Legal. Assim, sair de cópia
comercial@Silveira Contabilidade. Sair. Mas me dá só que eu tenho hoje uma pessoa que já está comigo há um bom tempo, mas mesmo assim foi... Perfeito. Foi dolorido. Tem um processo bem definido, Sim. executado, que você desenvolveu lá dentro do Giants. Sim. Né, com um dos nossos mentores, provavelmente. Sim, sim. Mas o que eu quero te dizer é que esse ano, a sua empresa está vendendo, que você largou em fevereiro. Normalmente. Sim, normal. Está tudo acontecendo. Então, sim. O que acontece, empresário? Com o tempo, largando a operação, você consegue ser mais estratégico. Foi o papo que a gente teve no início. Você já está com a cabeça pensando em como aumentar. Isso não deixa de ser venda, tá? Como aumentar a parceria, como criar um ecossistema maior, como expandir um negócio. Sabe uma coisa que eu vi de forma também? mais estratégica. Uma coisa que eu vi também é como você consegue enxergar a melhora do processo comercial também. Isso. Né? Porque só fazendo, exato, você meio que melhora ele por automático, né? Por osmose. Mas só que você tem que olhar o processo Perfeito. E ver o que não funcionou. E é característico, assim, por exemplo, lógico que a gente tem uma redução, vou falar na prática mesmo, a gente tem uma redução quando a gente está nesse trâmite de soltar o bastão, né, do comercial, a gente sente uma queda na conversão. Né? Então, assim, quando sou eu que vendo, a conversão era, cara, aqui no escritório mesmo, quando era eu, era 55%, 60% de conversão. Então eu fazia 10 propostas, 5, 6 fechavam. Agora foi para uma média, talvez você possa ter, com certeza tem mais concreta do que eu numa amostragem mais macro. Sim. Mas qual que é uma conversão tradicional? Aqui a gente, de repente, foi para 30%, 25%. E é alto ainda, né? Se você for ver no mercado. Essa é uma conversão alta. Sim. Por que isso acontece? Porque você sendo dono, traz uma autoridade para o cliente. O cliente às vezes quer falar com um dono, ele quer ter esse contato com aquela pessoa que ele acha que vai entregar, então vai um pouco de educação desse cliente, o processo comercial ajuda muitas vezes a dar essa educação para ele feito por outra pessoa. E o que eu acredito, tá, Silveira, que pode ajudar você a aumentar essa taxa de conversão fora o processo, não estando mais agora como um vendedor na linha de frente, porque estando na linha de frente você sempre vai vender mais. Sim. Vou dar um exemplo. Se o Marcos hoje fosse lá e falasse com um empresário numa venda interna nossa, de um cliente que chega para o acelerador empresarial, você não acha que ele não ia vender? Com certeza. Se ele entrasse numa call ali, que um closer faz... Cara, é tão bom que ele mesmo fala assim, só não compra se não passar o cartão. Exato. Imagina se recusar o cartão. Isso. Imagina você é um cliente lá do grupo quer fazer o acelerador empresarial, tá ali, né, enfim, fazendo uma videoconferência com um closer, e aí entra o Marcos. E aí o Marcos começa a ajudar ali na venda. Cara, deve ir para uns 90%. Esse cara vai fechar, óbvio. Com certeza. Sim. Mas isso não é produtivo. Então, o que faz... Como você consegue trazer isso que está no Marcos como dono, ou como você que é o proprietário, ou você empresário que é dono da empresa, para o time comercial? Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a cultura comercial. Cara, que legal isso. Vou falar um pouquinho mais disso, cara, que é muito bacana. Porque a gente tem a cultura organizacional. Exatamente, mas a gente tem que ter uma cultura comercial. E é a cultura do comercial que ajuda esse vendedor, ou esse SDR, ou esse gerente comercial que está à frente desse processo, a olhar para aquilo como dono. Sim. E performar como se fosse o dono, como se ele fosse o dono do negócio. Pois é, cara. Não, isso eu acho que deve ser, assim, aqui a gente tem isso, eu acho que eles têm uma cultura, a gente toma muito cuidado com as microculturas que podem ser criadas, que de repente são contra a cultura geral. Da empresa como um todo, tem que estar alinhado as duas, é claro. Exatamente, mas aí o que acontece? Isso fortalece mesmo, assim, né, cara? Sim. E o que você falou, cara, não tem como. Se você está comprando do cara que tem mais autoridade ali, normalmente também porque é diferente de uma pessoa que está 3, 4 anos aqui de um cara que está 25 anos aqui, né? Que já foi desenvolvendo as etapas daquele processo, né, cara? Então é muito difícil ter o mesmo domínio. Mas é legal, cara, que na sua profissão, que eu acho que eu vejo muito, que profissão, tô falando, na sua formação, que é o engenheiro, ela é muito baseada em processo, né, cara? Sim. Então, com certeza, isso te contribuiu muito pro seu desempenho comercial. Com certeza. Contribuiu você consegue respeitar e entender. Falar, cara, se eu não montar uma estrutura aqui, eu não consigo ir. Estrutura comercial alinhada a uma cultura de atingimento de meta,
de performance, de ser uma pessoa obstinada, do processo comercial da empresa, fazer com que o vendedor ele realmente queira crescer e consiga se desenvolver cada vez mais, é isso que eu acredito. Vai fazer com que a empresa cresça também o processo, e ele venda com brilho no olho. Para mim, vendedor tem que ganhar bem. Tem que ganhar muito bem. Tem que ganhar muito bem. Só que ele tem que entregar muito resultado, como um dono. E ele tem que olhar para o processo comercial como dono. E a cultura de alta performance é isso, para mim, dentro de vendas. É transformar o gerente, o vendedor, o SDR, como um dono daquele negócio e como alguém que tem a possibilidade de ali transformar a sua vida. Porque ele está empreendendo junto com você. Sim, sim. Não, e ele precisa ter essa sensação. Exato. Né? Me veio na cabeça uma pergunta muito interessante, que eu acho que é o que você... A gente queria saber o que você acredita nesse sentido. Com certeza. Cara, fala-se muito de fixo, de salário fixo e salário variável, principalmente para vendedor. Né? Existe basicamente uma linha falando, cara, vendedor precisa ter um variável até para ter essa noção, senso de dono ou tal. Sim. O que você me fala sobre isso? Qual que é a sua visão pensando em remuneração para comercial? Legal. Isso vai muito do contexto da empresa. Vou dar 2 exemplos aqui. Quando é um comercial que está começando a implementar uma cultura de batimento de meta, de alta performance, ou que ele tem ali vendedores que já estão há um tempo trabalhando com a empresa, vendedores que estão há 10 anos, 20 anos, meio que acomodados assim, fazer uma mudança muito brusca para um variável maior e um fixo menor é complicado. Sim. Então, eu vou dar 2 exemplos, como eu disse. Legal. Para uma empresa que tem essas características, eu acho que o fixo tem que ser um pouco maior. Talvez ali uma empresa com vendedores CLT. Sim. E com um variável que dobre o salário, pelo menos. Sim, ok. Então, um variável que permita esse vendedor dobrar o salário. Então, ele tem a possibilidade de dobrar aquilo que ele já tem. 2x pode chegar a 4x. Exato. Ele ganha 2x, pode chegar a 4x. Ok. Agora, na alta performance de um time que está bem estruturado, com um processo bem desenhado, com vendedores aculturados, com vendedores que são mais maduros, eu acredito num fixo baixo ou inexistente e um variável muito agressivo. Legal. Aí seria 3, 4x. Por exemplo, não, assim, esse cara, o céu é o limite para ele. Ah, legal, legal. Isso tem a ver com high ticket, com... Não. Assim. Também. Eu acho que quando tem uma correlação, né? Tem. Porque aí vai da senioridade do vendedor. Porque um vendedor de Ferrari, por exemplo. Esse cara vai ter um variável muito agressivo. Do que um vendedor de um infoproduto de R$29,90. Exatamente. Também tem uma influência. Muito bom trazer esse ponto. Então, muitas vezes, o teu processo comercial não vai permitir um vendedor muito sênior, porque você tem volume. Sim. E aí, então, você precisa de uma equipe maior, né? Você trabalha ali com um variável, um fixo um pouco menor. Também tem essa influência ali da complexidade da venda. Quanto mais complexo, mais sênior tem que ser o closer, o especialista, quem está ali na frente. E também acaba sendo maior a comissão, porque ele é um cara mais caro, vamos dizer assim. Eu, como disse no início, sou vendedor. Então eu vou dar um exemplo aqui de alguém que você conhece. Sim. Que é o pessoal lá da Templum Consultoria. Sim. Rodrigo e Igor, que me deram a oportunidade de trabalhar com eles há um tempo atrás. Legal. Então eu já fui vendedor pessoal, já estive na linha de frente. Como foi uma história relacionada a isso? Está muito ligado a isso. Eu entrei lá como um vendedor CLT. Sim. Eu ganhava R$ 1.800 por mês e tinha um salário variável de uns 6%, onde eu conseguia dobrar isso, e eu era um CLT. Então eu entrei nesse formato lá dentro. Legal. Fiquei 1 ano, mais ou menos assim. Só que eu sempre fazia mais, sempre queria mais, sempre estava ali. E eu tinha a mentalidade de ser um empreendedor lá dentro. Legal. O que aconteceu? Isso vai muito da maturidade do vendedor, da empresa, do processo comercial, do todo. O que aconteceu? Eles falaram, Thiago, tem uma oportunidade para você virar um PJ aqui dentro. A gente vai tirar o teu salário fixo, vai te mandar embora,
você vai virar um PJ. Obviamente que o pessoal tem um risco trabalhista nisso, então... Não é o tema. Não é o tema, mas tem um risco mas atenção. Isso tem que ter uma Consulte atenção. seu advogado. Seu advogado. E contador também, contador, né? Exato. Se for o Silveira, você pode consultar que você vai estar bem assistido. Mas quando há uma cultura forte, uma relação entre... E isso é conquistado, assim. Eu acho que o dono da empresa, o gerente comercial, quando ele vê um talento assim, ele tem que fazer essa troca. Sim. Então, é uma coisa que se é conquistada, Sim. não é dada, entende? Sim. Que é o que eu falei no início, a maturidade do processo do vendedor, e eu tinha essa maturidade naquele momento. E eu virei um vendedor PJ, ou seja, Legal. eu não tinha mais fixo, não tinha nada, mas eu tinha um salário muito agressivo. O que você acha que aconteceu? Explodiu. Decolei. Foram os anos mais importantes assim da minha vida. Eu tinha, na média, foi um pouco antes da pandemia, e eu ali... Nossa, ganhei muita grana. Tipo, transformou muito a minha vida e tudo que eu conquistei ali dentro, na mentalidade, como empreendedor, etc., foi com eles e eu tive a oportunidade de ganhar. Nessa transição também, né? Isso. E tive a oportunidade... Entender a transição, né? E eu saí de 1.800 para 30 mil reais por mês. E aí? Pois é. E aí, quando eu ganhei o primeiro salário assim alto, eu falei... Nossa, minha cabeça explodiu. Preciso ganhar muito mais. Então vou vender muito mais. Então, aquilo foi um estímulo, né? Muito grande. Mas eu tinha essa mentalidade. Sim. Cara, é legal demais você pulsar até a palavra mentalidade, né? Porque isso, lógico, como isso é um norte, norteia muita coisa. E principalmente o vendedor, Sim. que tem, na grande maioria, essa característica de desafiador, né? Até os perfis normalmente são mais temperamentais, sim, né? Tal. sim. Pô, então o pessoal da confusão é o pessoal do comercial, mas tem essa questão do sempre insatisfeito e isso querendo aí. mais e tal. Mentalidade de vendedor. Define um pouquinho aí o que você fala sobre isso. Tá, legal. Bom, para mim, um vendedor tem que pensar como um atleta. E é por isso que lá no meu Instagram tá assim, não é mais Thiago, é vendedor Iron. Sim. Por que vendedor Iron? Da onde veio isso? Isso foi uma construção, não foi do dia para a noite assim que eu fui construindo esse ideal. Vendedor Iron é uma filosofia de vida que serve para o vendedor, para o empresário, serve, né, para qualquer pessoa que entende que para você conseguir performar, você precisa de 3 valores muito importantes, seja em vendas ou na vida empresarial, que formam esse vendedor. Primeiro é disciplina, e são os valores que eu tenho comigo, e essa disciplina vai ajudar você a estudar, a muitas vezes se aprimorar para conseguir vender mais, estudar sobre o produto que você vende, estudar sobre o seu cliente. E é disciplina porque você não pode fazer isso uma vez só, você tem que fazer sempre. A cadência aí, né? Isso. Você tem que estar sempre se aprimorando, afiando o machado e sempre treinando. Sim. Então isso está ligado ao esporte também, porque um vendedor tem que ter a disciplina para treinar. Sim. A segunda coisa é o tempo. Porque não vai ser do dia para a noite. Não vai ser. Então você precisa de tempo. Um vendedor de alta performance, um empresário, precisa de tempo para ir lá, aplicar aquele conhecimento. Ele vai falhar. Aí ele volta, ele faz de novo, e ele faz de novo, e ele faz de novo. Inclusive, mais erra do que acerta, Exato, né? mais erra do que acerta, mas ele está sempre em frente, sempre melhorando. Sempre melhorando. Perfeito. Então, e depois vem o terceiro valor, que é a paciência. E esse é o mais difícil. Porque a gente vive num mundo de resultados imediatistas. Cada dia mais, né, Isso. cara? Para eu chegar dos 1.800 aos 30 mil, levou 5 anos. Não foi do dia para a noite. E o vendedor ele precisa ter paciência para que cada vez mais ele consiga ter disciplina e consiga respeitar o tempo. Então são 3 valores que eu acredito que um vendedor e um empresário precisa ter para conseguir performar e ter essa mentalidade de campeão. Sim. Cara, e muito característico, né? Como a gente estava falando tanto do campeão como do atleta. Acho que eu já ouvi o Federer, ou foi o Nadal, foi aquele cara, o Curry também. Cara, que o cara faz assim, acerta a cesta, né? Sim. Mas ele falou, cara, muito mais erro. Né? 100 arremessos, eu não acerto 90. Exato. Entendeu? Só que ele não deixou de ter disciplina, não deixou de aperfeiçoar o processo, né? Exatamente. E teve tempo para também praticar e chegar nos resultados que ele tem. Então tem muita sinergia, a questão da alta performance, né, cara? Perfeito. Você acha que essas características são as características principais de um vendedor de alta performance? Com certeza.
essas são as características. Resiliência, entender que a mente e o controle emocional dominam as suas ações para você seguir esses 3 pilares. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu acho que você gosta também, que é pedalar. Sim. Recentemente eu comecei a pedalar dentro do triatlon, né? Sim, enfim. sim. Eu tô curtindo o processo, Silveira. Legal. Eu não tô com pressa. Eu tô curtindo a jornada. Então, eu comecei correndo, depois que eu comecei a correr, eu comecei a nadar, aí eu fiz provas fazendo as 2 coisas, agora comecei a pedalar, vou fazer alguns triatlons menores, vou chegar no Ironman. Sim. É uma jornada, é uma construção. A vida é uma maratona. Perfeito. Nada vem do dia para a noite. Disciplina, tempo e paciência. A mesma coisa com o vendedor. Ele não vai ser o melhor do dia para a noite. Mas no ciclismo, que agora eu comecei ali a conhecer um pouco melhor, tem o Tour de France, que é a corrida ali de ciclistas mais famosa do mundo. Exatamente. E eu tava vendo uma série no Netflix que é bem legal, que narra ali algumas temporadas. E o ciclismo é maravilhoso. É um esporte muito parecido com a Fórmula 1, onde tem equipes, pessoas ali que fazem acontecer e tem um atleta ali na ponta. Só que a diferença é que na Fórmula 1, o atleta dirige o carro. No ciclismo, o carro é o atleta. Então, é o motor, né? Ele é o motor. Tá aqui, as pernas dele, as pernas dele é o motor. Essa não pode falhar. Não tem Essa como. não pode falhar. E o que eu percebo? Quando eu fui vendo essa série e me acostumando, sempre tem um ciclista que ele é o melhor. Que é aquele que é mais dedicado, etc. É aquele que é o ciclista ali do momento e ele é o líder da equipe. Sim. É ele que vai crescer e a equipe toda trabalha para ele, lá na classificação geral, chegar e ganhar o Tour de France. Então, que são várias etapas de dias, assim, né? Dias, isso, tudo um sequencial do outro. Tem uma regularidade ali também, né? Isso, exatamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes esse ciclista, no meio do Tour, ele tem uma baixa, como tem um vendedor, que às vezes é um campeão. E quando ele tem uma baixa, quando ele cai, quando ele quebra, quando acontece alguma coisa, porque ele está ali na alta performance, isso pode acontecer. Sim. O pelotão não espera ele. O pelotão vai. E ele fica para trás. E exige desse atleta resiliência para continuar, para superar o pelotão, ou voltar para o pelotão, ou no próximo dia, porque ele não tem tempo de se recuperar para quem sabe chegar lá e alcançar o objetivo dele. Muitas vezes tem um outro ciclista que é da mesma equipe, ele que se torna o principal. Porque o melhor vendedor ali, o atleta, ó a relação, ele estava dentro do processo ali, pedalando, ganhando as provas, ele tem uma baixa, por algum motivo. Sim. Um próximo pode pegar o lugar dele e ele fica de escanteio. Então exige desse atleta e desse vendedor, que há uma relação muito grande, uma mentalidade muito forte de humildade, de estar sempre aprendendo, de ter disciplina de executar o processo, de suportar a dor. Porque nesse caminho que eu tive, saindo dos 1.800 para os 30 mil por mês, muitas vezes eu fiquei 3 meses sem vender. Fiquei 3 meses sem vender, não bati meta por 3 meses, fiquei mal. E eu falava. E aí, o cara pode se afundar, ou ele pode ter a mentalidade de um campeão, de um atleta, e falar assim: deixa eu reconhecer o meu erro, por que eu errei, o que eu estou fazendo de errado. Pô, será que eu já estou no piloto automático? Então eu tenho que ter disciplina para poder rever o processo. E assim é também com o empresário. Ele também precisa estar sempre pensando que ele não sabe de tudo. Ele tem que cada vez mais buscar mais conhecimento, se aprimorar, para ele estar sempre despontando lá e ser o campeão no negócio dele, no nicho dele. Não, e você falou uma palavra que é fundamental aí, né? A humildade. Né? Porque sem essa percepção, o cara não vai evoluir, né? Ele vai cair mesmo. Falar assim, pô, mas o ideal era assim, cara, onde eu tô errando, né? Isso aí. Independente de qualquer coisa, sempre dá pra melhorar, sempre dá pra aprender alguma coisa. Cara, onde eu tô errando? Talvez o jeito que eu vendia não é mais o jeito que se vende. Isso. Né? Talvez o produto precisa de uma adequação. Né? Então, e o vendedor tem que estar atento, né? Sim. Quem que vai trazer o que o mercado quer para a empresa melhor do que o vendedor? Né? Só ele ter uma escuta ativa e falar, cara,
Os últimos 10 clientes que eu estou visitando, eu percebo que eles não querem mais isso, querem isso com isso. Ou a gente perdeu 3 vendas porque o nosso concorrente está entregando isso aqui com acessório, isso aqui está entregando isso aqui com treinamento, né? Mais, o produto mais o treinamento. E muitas vezes assim ele consegue até gerar e agregar valor naquilo com uma ideia que vem de uma equipe de vendas, né, cara? Sim. E acontece com muita frequência, né? O que você acha do... assim, nesse momento de transição? Aí eu faço uma pergunta aqui para mim, meio pedindo uma mentoria. Conta comigo. Então, o Thiago também, além de atleta, é mentor. Então eu vou responder essa agora como mentor. Agora veste o mentor. Isso, eu vesti o mentor aqui. Cara, eu ouvi uma frase que me fez muito sentido. Eu queria entender se você concorda. Sim. E como você faria. Tá? Então é assim... até foi o Flávio Augusto que falou que o dono nunca pode parar de vender. Legal. Entendeu? Aí, né, contextualizando para não virar meme aí, né, assim. Não, mas peraí, você acabou de falar que eu tenho que sair do processo, que tem que ter um processo, como é que... Porque ele falou que isso é o core da empresa, né? E ninguém melhor que o dono, sim, né, para ali, né, tenho 30 clientes, de vez em quando puxar um e falar, não, deixa eu fazer essa venda. Sim. O que você diz disso? Que a gente está lutando aí para ter uma liberdade processual, sim, mas ao mesmo tempo tem uma função tão vital para a empresa que é essa. Como equilibrar isso? Se você concorda primeiro, claro. E como equilibrar isso? Se não concorda também me corrige e já me dá a dica aí. Não, eu concordo. E eu acho que o que ele quis dizer quando ele falou sobre isso, o vendedor não pode, né, deixar de vender para o cliente, na minha percepção, é vender de forma mais estratégica. Então, o vendedor, ele não tem que, o empresário não tem que estar lá na frente do cliente todos os dias. Não tem que em toda venda ir lá ajudar o vendedor a fazer o fechamento. Sim. Ele não tem que ficar olhando sempre para números da operação. Ele tem que olhar para números mais estratégicos. O que seriam números da operação? Quantidade de ligação que esse vendedor está fazendo, quantidade de reunião que ele faz, propostas que ele envia, se ele está estudando ou não. Sim. Eu acho que o empresário, quando ele está nesse nível, ele tem que, de forma estratégica, pensar em vendas, mas de uma forma que ninguém mais pensa, que é na expansão do negócio. O empresário nunca vai deixar de ser um vendedor. Sim. Só que agora ele precisa se tornar um vendedor mais estratégico. Ou seja, um vendedor que vai pensar em expansão. Nos próximos anos da companhia, o que ele precisa fazer para a empresa não morrer, para ela continuar crescendo. Sim. E será que ele faz parceria? Será que ele investe? Será que ele cria um ecossistema? Será que ele vende uma parte da empresa? Tudo isso é venda. Sim. Sim. Tudo isso é venda, só que de forma mais estratégica, não operacional. Então, na minha percepção, o empresário tem que continuar sendo vendedor, mas agora um vendedor mais estratégico do que um vendedor operacional. Legal. Cara, e você citou uma coisa que é importante aqui numa pergunta, né? Para tentar materializar um pouco aí para os empresários. Claro. Cara, o que você faria de controle de indicadores num processo básico de venda aí, né? Não falando nem de complexidade, mas vamos falar um pouquinho de dicas nesse sentido. Cara, o que eu meço? O que eu meço? Como que eu começo? Legal. Eu acho que a primeira coisa que você precisa medir é a quantidade, vamos de uma forma bem simples, tá? Não indicadores complexos. Produto, sim. Legal. A quantidade de novos clientes que chegam para o teu processo comercial. Legal. Então, vamos supor, você trabalha com indicação, você trabalha com marketing ou você prospecta clientes. Sim. O quanto de novos clientes estão chegando nesse teu funil. Então, esse é o primeiro indicador que eu mediria. Legal. Tá? De uma forma simples. Sim. Depois, quantos desses de fato são clientes que comprariam de você, clientes qualificados? Como se fosse um perfil ideal, assim. Isso. Tá. Sim. Quais são esses clientes ideais? Será que desses que você está trazendo, né, nessa sua forma de captar clientes, está vindo 50% que são bons ou 50% que não são bons, ou mais ou menos do que isso? Esse é um ponto. Sim. Quanto desses, então, que são aptos a comprar de você, estão realizando propostas, avançando dentro do funil de vendas? Legal. E por último, quantas dessas propostas estão convertendo em novos clientes? Legal.
E esses são os pilares assim, principais. Sim. Depois a gente tem derivações disso. Quanto tempo dura esse ciclo de venda? Quanto é a média do valor do teu negócio? Sim. Como está a sua conversão de uma ponta a outra, uma conversão menor dentro do funil, Sim. Performance de vendedor, performance por canal, e tem várias outras coisas. Mas legal. Esses básicos que é quantos clientes você está conseguindo atrair, quantos desses comprariam de você, são qualificados, legal. Quantos avançam por uma proposta, são qualificados, mas recebem uma proposta, e quantas dessas propostas fecham. E ainda dá para derivar depois mais quanto tempo esse cliente fica, que aí seria o LTV, Sim. Qual que é o custo de aquisição para ter um cliente. Então aí a gente vai derivando outros indicadores, mas esses são os principais. Bacana. E assim, lá a gente tem o privilégio de estar lá no Grupo Acelerador, Sim. como Giants, assim, e a gente vê isso se desmembrando, que nem você falou. Cara, esses 4 foram perfeitos, assim, na dica, porque fica muito didático, dinâmico, fácil, Sim. né? Então talvez ali será que ele era qualificado ou não? Talvez a pessoa tenha uma certa dúvida, porque depende muito do estilo de negócio. Mas o que a gente aprende muito lá com vocês, mentores, é como, de repente, dentro desse objetivo, né, você começa a medir. Só que aí, de repente, aqui na linha final deu 10 conversões. Cara, mas como que eu chego em 20? Você vai fazendo, né, a conta inverso. É isso mesmo, né? Aí você consegue ter de cima ações aqui, né? Exato. E não é assim que um atleta pensa no dia a dia? Com certeza. Eu preciso melhorar. Eu quero mais 5 segundos aqui num 100 metros rasos. 100 metros rasos, exatamente. Eu preciso, talvez, melhorar minha parte hormonal. Tô com um problema talvez em alguma questão. Ou melhorar média de braçada por segundo. Por segundo, exatamente. Sim. Um atleta olímpico, por exemplo, onde ali para ele é segundos, ali eu acho que o atleta olímpico e as Olimpíadas traz o que tem mais de alta performance no esporte, porque ali são os melhores. É onde o homem é uma máquina mesmo, assim, para conseguir conquistar aí para um atleta olímpico, né? Porque a gente fala aqui como um atleta amador, que faz por amor. Sim. Agora, para um olímpico é profissional, atleta profissional. Para ele, os indicadores são muito importantes, porque a quantidade de braçada que ele dá, se ele está se alimentando bem, nível hormonal. Vamos dar um outro exemplo de indicador para um atleta olímpico. Cara, deve ter muitos nutricionais. Deve ter cadência dos fisiologia, treinamento, batimento cardíaco. Esse cara é monitorado o tempo todo para que ele consiga tirar 1 segundo. E às vezes, sabe o que é mais difícil num atleta? Ele leva, e a gente já ouviu isso de muitos atletas, ele leva 5 anos. Cara, 4 anos, né? Acho que a Olimpíada é 4. Ele leva 4 anos para tirar 2 segundos lá na frente. Uma vez acho que o corredor Usain Bolt, né? Sim. Acho que é assim que fala o nome dele. Isso. Ele falou assim, eu treino 4 anos para eu correr depois em 10 segundos. Vocês estão vendo aqui em 10 segundos. Que 10, né? Isso. Um trabalho de 4 anos. E ele não pode falhar, não tem uma segunda chance. E muitas vezes para um empresário, para um vendedor, também é assim. Ele vai treinar, se dedicar, até o momento que ele conseguir ir lá fechar um grande contrato com uma grande empresa, expandir o negócio, dobrar o faturamento. Não é do dia para a noite. E vem um pensamento nesse sentido também, cara. Tudo que ele vai fazer nesse ciclo não garante. Não. E mesmo assim, ele vai fazer. Né? Assim, não garante, cara, porque imagina, fazendo uma analogia com um atleta, como você de repente pode fazer a melhor venda da sua vida e a produção não conseguir entregar. Exato. Né? Assim, você pode, cara, ter uma fisgada no aquecimento. Isso aí. Entendeu? Depois de 4 anos comendo do jeito que tinha que comer, dormindo do jeito que tinha que dormir, treinando rigorosamente, mesmo esses caras que treinam em países diferentes, neve, chuva, sol de 42 graus, aqui no Brasil que é tudo misturado, né? Mas lá, cara, não, chegou, virou inverno, neve, né? E o que eu lembrei, cara, não sei se você estava, já faz uns 3 anos já, num encontro de Giants, foi o Gustavo Borges. Legal. Entendeu? Cara, a fisiologia do cara é impressionante. Ele tem mais braço que corpo, né? Assim, o braço dele quase pega assim ele falou que brinca assim que ele tava
prendendo um quadro, aí caiu o martelo, ele fez assim. Assim, de tão grande que é o braço do cara. Você vê que ele nasceu para fazer aquilo. Ele é meio, né, diferente mesmo. E ele falou que já tava, cara, assim, já era no campeão pan-americano, campeão não sei o quê. E ele é desse tipo de esporte, né, que você tira milésimos de segundo, porque era 50 rasos, 100 rasos, assim, é muito rápido. A natação é muito rápido. O cara não respira até chegar a outra margem, né? Sim. Porque se ele respirar, ele perde um segundo que ele tava, que é a diferença. Eles batem muito junto. E ele falou que ele tava já assim, treinando nos Estados Unidos e tal. Então assim, já sou o cara, né? Então é aí que é o que ele passou pra gente de lição. E aí ele falou que tava lá, eu acho que era até gringo, técnico, não lembro direito. Ele falou assim, ó, na batida, mão reta. E ele lá, o Gustavo, na batida, mão reta, alguma coisa assim, né? Ele, tá bom. Aí falou, ó, mão reta. Isso aqui, ó, gente, quem tá na câmera, era o segundo que ele precisava. Porque se ele bater assim, ele chega depois do que ele bater assim. Olha o nível de precisão. Depois de 15 anos treinando com os melhores do mundo, cara. O técnico fala, chega reto. E ele demorou, assim, 2 treinos. Porque esse cara tá falando na minha orelha. Aí ele fez assim, cara, é isso aqui, ó, pra você ganhar os 50 metros. Não é isso aqui. Incrível, né? Isso não tá relacionado à disciplina, ao tempo e à paciência? Totalmente. Entendeu? E se ele não tivesse dado um clique e falou assim, cara, o que esse cara tá querendo dizer? Cara, mão reta é isso aqui, ó, não é aqui, sabe assim? Então, mas é impressionante, cara. E tem muito a ver com a performance, né, cara? Você tá lá... E em vendas também. O processo comercial tem que ser executado assim. Essa é a técnica que você precisa. Você tem que mandar a proposta assim. Você tem que fazer o follow-up desse jeito. Aí, às vezes, você quer fazer de um jeito. Mas o processo é de um jeito. E aí, o mentor, que, né, ele tinha um mentor. Ele orienta o cliente e às vezes o cliente não entende. Sim. Não, faz assim, confia, vai dar certo. Então ter mentores também, ter pessoas ali que te ajudam a alcançar os seus objetivos é muito importante. Porque o empresário ele se fecha no mundinho dele. Exato. E é um mundo carente, né, cara? Exato. Carente de troca também. Perfeito. Porque você vai chegar em casa, tem a esposa, tem as mulheres, tem os pais, depende, o pai é um funcionário público, o pai é um professor. Cara, ele não tem. Aí você vai ver os seus amigos também, então um no acadêmico ainda, o outro é funcionário de multinacional, Sim. Entendeu? E aí você não troca com ninguém, né? E essas experiências de venda para quem está vendendo sozinho há muitos anos, ou não participa de mentorias, ou não participa de grupos de mastermind, ou não participa de grupos do setor, né? Sindicato que seja, sou totalmente anti-sindicato, mas, cara, é fundamental. Tem um lado patronal, tem um lado da troca, tem um lado do ciclo que você tá ali, que é uma dica, cara. Que nem a gente falou, né? Materializando, cara, para eu fechar 10 clientes novos por mês, 20 clientes novos por mês, eu preciso fazer 50 propostas. Para fazer 50 propostas, eu preciso fazer 150 contatos telefônicos, né? Então aí você vai voltando, né? Para ver onde você quer chegar. Incrível. Ó, eu, na minha jornada em busca do Ironman, tenho vários mentores que me ajudam. Por quê? Ter um mentor é muito importante porque você não é bom em tudo. Sim. Então, hoje eu tenho um coach de triatlon, que é um cara que faz os meus treinos, que é um atleta muito experiente, o nome dele é Luan Ortiz, lá de Rio Claro. Legal. Tem um coach de triatlon, um profissional incrível que já fez vários Ironmans e que eu me espelho muito nele e que eu tenho certeza que eu vou chegar lá e cumprir meus objetivos. Legal. Porque eu tenho alguém que já fez aquilo que eu quero fazer, que já tem a experiência. Eu tenho um personal trainer que me ajuda a treinar e melhora toda a minha parte física de musculação, etc., que é o Erivaldo. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha, que é a Mari, e que me ajudou muito, porque você é aquilo que você come, e conforme você vai aumentando o nível de treino e com o seu estilo de vida, você precisa de ajuda de um profissional que entenda o que você tem que comer da forma certa. Até reposição, né? Porque é diferente o gasto, né? É diferente, totalmente diferente. Tem uma osteopata. Por quê? Porque geralmente eu me machuco. E a Cássia vai lá e cuida de mim. Então ela vê vários problemas que eu tenho. Às vezes começa a doer um lado da perna porque eu tô correndo torto e tal. E ela
vai ali me orientando. E eu tava com essas 4 pessoas. Só que chegou um ponto que eu não tava conseguindo evoluir. Porque faltava mais uma pessoa aí. E olha a humildade, às vezes, de você saber que você não sabe de tudo, que você precisa de ajuda. E aí eu fui atrás de um Giants, que eu conheci no encontro, Sim. que é o Murilo Abdala, não sei se você conhece, do Instituto AG, que é um médico do esporte. Ah, legal. E agora cara. Ele é a cabeça que coordena tudo isso. Olha que legal, cara. Então eu tenho 5 pessoas em várias áreas diferentes que me ajudam a evoluir. Fora ainda que tem a parte mental, que é quem me ajuda é a minha esposa, que fala assim pra mim, Thiago, vai lá e faz o que você precisa. Olha que massa. Essa aí essa é a dona do negócio, isso. Então, né? O Murilo também responde pra ela, né? Exatamente, todo mundo, ela é a CEO ali, vamos dizer. Então isso me ajuda a ter performance, a melhorar, a evoluir. Eu sou muito bom? Não, mas todo dia eu melhoro um pouco. Todo dia eu melhoro um pouco. Toda prova que eu faço um pouco melhor. Essa é a mentalidade de um vendedor, de um atleta, e que Sim. tem que ser a mentalidade de alguém que quer vencer e ser um campeão. Buscar ajuda, executar, muitas vezes sem entender. Por exemplo, o Murilo falou para mim assim, Thiago, tu precisa aumentar a comida, cara. Mas eu tenho um pouco de trauma, assim, porque eu era bem gordinho, tá, pessoal? E aí eu perdi nessa jornada Sim. uns 20 e poucos quilos. Olha. E eu tenho um pouco de trauma de comer muito agora. Sim. Ele falou, cara, você tem que aumentar a sua ingestão calórica, porque todo treino seu tem que ser igual uma prova. Para que no dia da prova fique fácil. Não, treino a quantidade difícil, calórica jogo fácil. Que você tem que consumir é assustadora mesmo. Você fala assim, pô, você tem um trauma ainda, fala assim, cara, não, tá doido, cara. Se eu comer tudo isso aí de carboidrato ou proteína... E essa é a importância de ter mentores que te ajudam. Legal, na sua jornada. Cara, e isso é muito fundamental também nessa questão da venda, né, cara? Porque você controlar a mentalidade. O que me veio na mente agora, cara? Você tem pequenos ganhos. Pequenos. Sim. Né, no resultado de um atleta. Ou numa venda também. Né? Ou você, de repente, não teve aquele ganho naquele mês, mas você corrigiu o processo. Né, para ir tendo resultados. Como equilibrar na mente também, comemorar as pequenas evoluções, Sim. né? E não também ser um eterno insatisfeito, porque o vendedor tem uma característica de parece que sempre é pouco, né? Sempre é pouco. Ele quer mais. Mas tem um efeito aí também que eu falo que é muito de gratidão, né? Para você vir fazendo com que essa energia te dê mais energia, né? E assim vai. Você tem alguma dica quanto a isso? De recompensar o processo. Isso. O processo de evolução. Para que sempre uma conquista, ela seja uma conquista que você saboreie ela. Sim. Na minha percepção, primeiro, ter bastante humildade em reconhecer o teu momento, não se comparar com ninguém. Então, um vendedor, ele não pode se comparar com outras pessoas, porque aí, por mais que você tenha essa conquista, se você olhar a conquista de outro que for maior, você não vai conseguir saborear a sua própria conquista ali. Sim, que a você sua teve, superação, a talvez. Sua superação. Então, aquela grama do vizinho seria mais verdinha. Exato. Por empresário serve também, tá? Aquela empresa lá tá faturando 100 milhões, eu tô faturando 10. Não, calma. Sim. Curte o seu processo de evolução. Você faturou 10, mas você estava faturando no ano passado 5, cara. Você dobrou o faturamento. Equilibrar isso, né? Exatamente. Isso é um ponto. Uma outra coisa que eu acredito também, e que é muito importante para um vendedor e para um empresário, além de ter esse pé no chão, é ele ir devagar no sentido de não querer o melhor CRM logo de cara, não querer a melhor ferramenta, não querer melhor o que há de melhor para performar no processo. Vou dar um exemplo. Tem muito empreendedor que acha que se ele comprar a melhor ferramenta ele vai vender mais. Ou melhor CRM. Sim. Ou ele investir muito mais em marketing. Não é isso. E por que eu estou falando isso? É uma forma de recompensar. Porque eu poderia comprar uma bicicleta incrível para pedalar. Mas eu não estava ainda no nível. Sim. Então eu fui lá e comprei uma bicicleta um pouco menor. E eu estou curtindo essa bicicleta. Sim. Conforme eu for evoluindo dentro do triatlo, eu vou ter uma bicicleta um pouco melhor, depois eu vou ter um pouco melhor, ou eu vou ter um tênis um pouco melhor, Sim. ou eu vou ter... Mas Sim. eu ainda não mereço isso. Então, muitas vezes o empresário, ele não sabe recompensar o processo porque ele quer algo muito grande que não está alinhado à realidade atual dele.
É. E é muito daquela questão de fazer o melhor com aqueles recursos que você tem. Isso. Né? E talvez, sabe o que falta também para muitos, Thiago? O conceito mesmo. Né? Porque assim, o que você vai medir? Você mede isso no Excel, você mede isso numa caderneta. Né? Mas se você para e olhar, né? Também não adianta medir e não fazer nada com o número. Né? Assim, então, mas aí realmente, cara, pega um CRM lá de 500 mil que não vai impactar significativamente na venda dele. Né? O que ele precisava era controlar a cadência de contato, talvez assim, sabe? Isso. E tem muitos no mercado, né? CRMs. Tem diversas ferramentas, tanto para o menor como para o maior. Só que você não pode se comparar. Você tem que curtir a sua evolução e comemorar olhando para si mesmo. Sim. E aos poucos, e sempre um passo do elefante. Tem um passo da girafa e o passo do elefante. O passo do elefante é o quê? Vamos começar pelo da girafa. Sim. A girafa ela dá um passo muito, muito, muito grande. Sim. Só que a perninha dela é fina, né? Então ela não tem muita estabilidade, ela cai. O elefante, ele faz o quê? Ele dá um passo menor, mas ninguém tira ele do lugar. Tá na base, né? A base fortalecida. Ninguém tira. Ele conquista, ele não sai mais dali. Ele conquista, ele não sai mais dali. Então Legal. Eu penso que a evolução de um processo comercial está ligado a isso. Você precisa ter disciplina, tempo e paciência para ir dando o passo do elefante. Sim. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E eu acho que o crescimento, que se você for respeitando o processo, como você falou, o crescimento em si vai te sugerir. Sim. Né? Assim, você atento e sempre melhorando, né, o processo, o crescimento vai te sugerir. Né? Então, a demanda que a gente tinha 3 anos atrás, eu não via nenhuma necessidade de CRM. Até então, a gente tinha um Excel, numerava a proposta, colocava lá data de elaboração, data de fechamento, e ali, se não fechou, por quê? Então eu filtrava, fazia uma reunião quase comigo mesmo né, no final do mês, mas me atendia. Né? Hoje, com mais produtos que a gente criou, já começa a... Qual é a performance de cada produto e tal. E mesmo assim, tem o que custa 1x e tem o que custa 10x. Né? E eu percebi que muitas vezes assim, os processos não são iguais. Tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Né, Thiago? Porque talvez para aquela pessoa não precisa, não atende. E aí o mentor te orienta, ó, faz assim, para você o caminho é esse. Calma. Começa com essas 3 medições. Faz isso primeiro. Conquista isso. Celebra isso. Depois você vai lá e faz outra coisa. Sabe como eu... Vou contar uma história para ti aqui que eu acho que é legal. Como eu perdi há 1 ano e meio, mais ou menos uns 20 quilos. Tipo, eu era gordinho, tava ferrado, assim, mal. Estressado, né? Isso. Pra baixo. Pra baixo. Foi um pouco antes de entrar no grupo acelerador. E aí eu conheci um cara que chama Esley Delanogari. Ele tá no digital. Às vezes o digital ele te conecta com pessoas que você não conhece, mas que são incríveis. Sim. E são mentores ali momentâneos para aquela fase da sua vida. Então eu acredito nesses mentores de avanço. E ele foi um para mim. Foi até por conta dele que eu comecei a correr e ir pro esporte. A minha esposa falou um dia para mim, ó, cara, tá ruim. Você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, beleza, né? Quando a CEO fala, você vai... Você dá um jeito. Por onde, né? Por onde? Aí eu encontrei ele. Sim. E aí, eu tava meio gordinho e tal, eu falei assim, eu vou começar a melhorar meu estilo de vida. Hoje, muitas vezes, pessoas veem eu me alimentando, comendo marmitinha, treinando pra caramba, mas foi um processo. Lógico, sim. O que eu fiz primeiro? Eu fiquei primeiro um fim de semana sem jacar, vamos dizer assim, sem comer nada de errado. Sim. Então eu saí do meu estado de conforto e fui para um estado de desconforto. Eu fiquei nesse estado de desconforto muito tempo? Não, eu voltei para um estado de conforto. Sim. Mas eu experimentava esse estado em alguns momentos. Porque São as etapas, né? Isso, cada vez que eu experimentava esse estado, o que acontecia? A minha zona de conforto aumentava. E ela ia aumentando. Em que sentido? Eu ficava mais resiliente. Então aí eu passava a fazer 2 fins de semana sem jacar, 1 mês sem jacar. Sim. Então foi um processo. Legal, cara. Baita dica. E aí com o tempo, o que aconteceu? Eu comecei a colocar o treinamento. Eu comecei a colocar outras coisas. E aí eu fui aprimorando, sempre no passo do elefante, conquistando aos poucos. De forma sólida ali, Isso, sólida. E aí chegou um ponto que hoje eu já
tô um pouco mais avançado. E aí, quando alguém vê, não entende que houve um tempo, um processo, e para uma empresa é a mesma coisa. Às vezes a gente olha, por isso que não a gente pode se comparar. Sim. Uma empresa muito estruturada, com processos incríveis, por exemplo, o grupo acelerador, com dashboards, indicadores, investindo muito em marketing, com um time cheio de pessoas, mas começou pequeno. E foi conquistando, evoluindo. Então essa é a mentalidade também de um empresário e de um atleta, de sempre conquistar aos poucos, e um hackzinho que vai ajudar você a evoluir no teu processo comercial. Cara, é perfeito isso, porque realmente as pessoas acabam atropelando o processo, né? A gente está num mundo onde a doença da moda é a ansiedade, né, cara? A ansiedade nada mais é do que tentar antecipar o futuro. Isso aí. Né? Se você não curtir a jornada, você não vai colher. Né? E muitas vezes é esse processo que você tem que respeitar. E Tiagão, cara, passa muito rápido o tempo. E eu queria que você deixasse, cara, dicas ou um pensamento final aí que possa fazer as pessoas também saírem dessa zona de conforto, talvez pegar esse gancho do que você falou agora, começar a experimentar alternativas para que possa fazer esse empresário não parar, querer mudar de vida, não parar também, desistir, porque muitos desistem em alguns desafios, né? E você precisa ter um ponto focal aí, uma mente aberta. Você pode deixar algum caminho aí para que eles possam seguir, cara? Eu, com certeza. O que eu acredito, pessoal, daria para falar muitas coisas aqui, mas eu vou falar naquela que mais me move, Thiago Pessoa, a motivação. E na minha percepção, a motivação ela ganha da disciplina. Muitas pessoas não entendem a diferença entre motivação e disciplina. Disciplina é executar aquilo todos os dias de forma recorrente, tal. E aquilo é importante. Mas para mim a motivação é o inverso. É o que é mais importante. A motivação é um motivo para a ação. Motivo para a ação. Perfeito. E se você tem um bom motivo, você é uma pessoa disciplinada, você executa, você conquista, você não desiste. Então tenha um bom motivo para as suas ações. Toda vez que eu falho, eu lembro dos meus motivos. Os motivos que me fazem continuar e conquistar um Ironman, ter a mentalidade de um vendedor campeão, continuar mesmo nos desafios, melhorando o meu corpo, porque não é fácil, sendo um marido melhor, sendo um pai melhor, sendo um mentor melhor, porque eu tenho motivos muito claros do que eu preciso alcançar, e são eles que me movem à ação. Motivo e ação são duas coisas que eu acredito muito e toda pessoa precisa ter. E tem que ser intencional isso. Então, muitas vezes as pessoas elas nunca pensaram no motivo do porquê elas fazem as coisas. Por isso que elas não conseguem agir. Perfeito. Essa é a dica que eu dou. Que top, cara, que top. E eu acho que uma coisa que veio pensando assim, tudo que você falou, e que eu vejo muito, eu acho que também você deve concordar aí, cara, o resultado, ele motiva também. Então, assim, quando você começa a conquistar os seus primeiros resultados, o próprio resultado vai te motiva. É como se fosse um ciclo vicioso. Vicioso. Mesmo, né? Isso cara, aí. Peraí, quando eu perdi meus 3 primeiros quilos, isso aí. Cara, aquele resultado te deu a motivação para continuar o próximo passo, né? Então, assim, eu acho que o resultado ele é motivador, né? Muitas vezes a pessoa fala da barriguinha tanquinho, e cara, é um resultado pro cara. Uma conversão de uma venda vai te viciar mais a novas conversões de venda, né? Isso aí. Então, eu acho que é isso aí. Cara, obrigado. Que isso. Foi top demais. Vamos ter que marcar o próximo, né? Vai ter certeza. A sala nova aí daqui uns 3 meses. Aí você volta pra gente mergulhar um pouquinho mais aí em modelos de venda e motivos de venda que vai ser sempre bem recebido. Uma última coisa. Vai lá. Para finalizar, com chave de ouro. Vamos lá? Bora? Bora. Por isso, pessoal, tudo que a gente viu aqui falou, há uma relação entre a alta performance de um empresário e um atleta. E eu quero deixar também uma última mensagem para finalizar com chave de ouro para vocês, cada vez mais pensarem como um atleta para conseguirem vender como campeões. Pense como um atleta, venda como campeão.
eu acredito muito nisso. É isso aí, cara. Bora. Todos pra cima, campeão. Bora! Obrigado, Tiagão. Foi um prazer junto. mesmo recebê-lo, viu? Até a próxima, né? Até a próxima. Pode contar comigo. Pode contar, valeu. Valeu. Galera, bom demais. E daqui a pouco a gente tá junto num próximo episódio aí. Valeu!